Olá, quinta-feira, 24 de agosto, estamos chegando com os destaques do Câmara Repórter, segunda edição. Médicos que prestam serviço para o estado e o município de Natal iniciam greve por conta de salários atrasados. Segundo o CREA, casas interditadas em Neópolis estariam em terreno inadequado. Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente debate o fortalecimento do movimento estudantil. Aqui no estúdio eu vou conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina no Rio Grande do Norte, Dr. Marco Giacomi. Nós vamos falar, entre os assuntos, sobre a eleição recente que houve para a atualização da diretoria do Conselho e também sobre a greve dos médicos cooperados da saúde. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa essa edição falando em saúde. É que os médicos das cooperativas que prestam serviço à Prefeitura de Natal e ao Governo do Estado iniciaram uma operação padrão que reduz atendimentos nos hospitais e UPAs. Eles estão com 5 meses de salários em atraso. A ala pediátrica da UPA de Cidade da Esperança estava lotada. Fabiana Alexandre trouxe a filha com sintomas de febre. Segundo ela, a espera para ser atendida já durava quase 1 hora. Já faz mais de 45 minutos que eu estou aqui, ainda não passei nem na primeira sala de triagem ainda. Já tive informação que o raio-x não está funcionando. Se eu quiser fazer o raio-x, vou ter que fazer na clínica particular. Aqui fica aqui perto. E atendimento demorando, super lotado hoje aqui. Tem pessoas que já estão aqui há mais de 2 horas esperando exame. E tá esse caos aqui. No Hospital Valfredo Gugel também teve paciente reclamando da demora para ser atendido. Cristina trouxe a filha com fortes dores no ouvido. Ela veio da zona norte de Natal. Mais de 1 hora. Sofrendo, mas fazer o quê, né? Tem que esperar, porque quem depende do SUS tem que esperar. Um dos motivos da demora no atendimento na UPA, no Valfredo e em outros hospitais do estado é a greve iniciada pelos médicos que prestam serviço ao estado e ao município de Natal. Algumas especialidades não recebem desde fevereiro. Esse problema de atraso é um problema recorrente, na verdade, né? Só que nunca tinha passado tanto tempo de atraso do pagamento assim. A gente tem um contrato da cooperativa com o governo do estado para cobrir esses plantões extras que a gente faz para fechar a escala de cirurgião aqui do Valfredo, que pelo contrato a gente teria que esperar até 3 meses para o repasse, né? É uma coisa que a gente já sabia disso aí, só que agora a gente está há 6 meses sem receber o salário desses plantões extras que a gente faz aqui para cumprir a escala, ou seja, já passou 100% do prazo que a gente tem por contrato. Segundo o presidente do CIMED, Geraldo Ferreira, a Justiça Federal do Trabalho deu um prazo de 24 horas para o estado e o município se justificarem sobre o atraso dos repasses. É uma greve em razão do estado e município não terem cumprido com suas obrigações, fechadas essas obrigações, num acordo com a Juíza Federal do Trabalho. E o estado e o município se comprometeram a, entre o dia 15 e 16, pagarem até o mês de março e apresentarem um calendário de pagamento do mês de abril. Eles pagaram março, é bem verdade, é a obstetrícia e pediatria de alguns setores, mas aqui no Valfredo Gugel, a última parcela que os cirurgiões receberam foi no mês de janeiro, então desde fevereiro que está atrasado. Nós iniciamos um movimento de estado de greve, com revezamento entre os profissionais, mas é importante avisar a população que todos os profissionais estarão nos prontos-socorros. Apenas eles se revezarão no atendimento. Esta é a medida inicial. É uma situação realmente complicada que precisa ser vista e com prioridade, tanto pelo governo estadual quanto pela prefeitura, para se dá essa solução. E ainda sobre esse assunto, eu volto a falar aqui nesta edição com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Marco Giacomi. Agora a gente traz uma atualização sobre o desabamento de casas no bairro Neópolis. Uma vistoria preliminar realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, apontou a possível causa da tragédia. Na última segunda-feira, 8 casas foram interditadas em virtude de um desabamento de uma encosta no conjunto Pirangi, em Neópolis, próximo à Lagoa Ouro Preto, zona sul de Natal. Por causa do ocorrido, o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte fez uma visita ao local.
As informações preliminares dão conta de que as casas interditadas estariam num terreno inapropriado. Coube ao engenheiro civil Eunélio Silva, assessor técnico do CREA, a observação visual da área afetada. Eu fiz uma constatação visual e tirei algumas conclusões. Nós constatamos assim visualmente que as casas foram construídas num terreno inadequado. Para ele, as causas do acidente são claras, porém alerta que um laudo pericial é quem deve apontar com certeza o que provocou o desabamento. Essas conclusões, elas deverão ser afirmadas através de um laudo técnico a ser elaborado por profissional habilitado. Então, esse profissional é que é a pessoa adequada para dar uma opinião técnica a respeito do que aconteceu. Agora vamos falar de notícia boa. Queda nos números de acidentes nas rodovias estaduais. Essa é a constatação do Detran depois que os radares de controle de velocidade foram instalados esse ano. Em algumas vias, o número de acidentes com mortes foi zerado. Conhecida por protagonizar acidentes fatais envolvendo motoristas, a Via Costeira este ano passou a ter radares de velocidade instalados pelo Departamento de Trânsito do Estado. Os motoristas aprovaram a iniciativa. Diminui a velocidade. Qual a importância? É respeitar a quilometragem, né? A velocidade. É importante porque faz com que as pessoas tenham mais consciência, respeitem o trânsito, evita acidente e dá mais prudência no trânsito. A senhora muda mesmo de postura quando se depara? Muda. Na verdade, eu procuro sempre dirigir na velocidade adequada dentro da cidade. São muito importantes porque faz com que o brasileiro, né, que não é comum seguir as leis, principalmente as leis de trânsito, faz com que obriga, porque mexe com o bolso, na hora que mexe com o bolso, faz com que a gente utilize e siga essas regras. Reduz os acidentes. Reduz acidentes. A gente dá uma diminuída na velocidade para evitar a multa, né? O acidente também? Também. Eu acho legal, entendeu? Principalmente aqui na Via Costeira, que tem muitos acidentes, principalmente quando chove. Além da Via Costeira, o Detran RN instalou radares de velocidade em mais 4 vias movimentadas aqui da capital potiguar. Desde a implantação, o número de acidentes caiu em média em 40%. Em alguns casos aqui, como na Rota do Sol, caiu em 80%. O número de acidentes fatais foi zerado. Realmente o radar ele está tendo a sua utilização correta e a gente conseguiu reduzir os acidentes fatais com a utilização apenas do radar. Historicamente, a população vem se adequando a isso. Infelizmente, é um processo educacional demorado, que não é de 1, 2, 3 anos, é um processo de 10, 15 anos, de gerações talvez. Mas assim, a gente vê que a cada ano isso vai melhorando e a tendência é a pessoa entender que isso é para a segurança do cidadão. A gente não trabalha para multar. A multa é uma consequência do mau motorista que excede aquela velocidade de limite para proteger ele mesmo e o próximo. Então, assim, o cidadão ele vai se educando aos poucos, se educa com a fiscalização, se educa com a educação de trânsito e vai melhorando o seu próprio convívio com a sociedade. Na Rota do Sol, no primeiro semestre de 2022, foram registrados 47 acidentes. No mesmo período deste ano, foram registrados 9 acidentes. Na Avenida Prudente de Moraes, no primeiro semestre de 2022, 33 acidentes. No mesmo período este ano, foram registrados 20 acidentes. Na Via Costeira, no primeiro semestre de 2022, foram registrados 31 acidentes. No mesmo período deste ano, 19 acidentes. Na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em 2022, 119 acidentes. No mesmo período deste ano, 93 acidentes foram registrados na Avenida Engenheiro Roberto Freire. As vias são monitoradas por 3 tipos de radares. Mesmo sem obrigatoriedade, o Detran utiliza placas de fiscalização eletrônica para educar os motoristas. Os radares da gente ainda atende a resolução do CONTRAN, né, que é a 798, que é colocar a placa R19, que é a placa de velocidade, ou seja, ao lado de cada radar é obrigatório ter a placa de velocidade do radar. E, além disso, nós colocamos uma sinalização a mais, que é aquela fiscalização eletrônica com a velocidade, para, além de ter a placa obrigatória, ter essa placa para o cidadão entender que a gente não está ali com o intuito de multar, a gente está com o intuito de educar o cidadão. As multas para quem ultrapassar o limite de velocidade variam de R$ 89 a R$ 393. Apesar da eficiência dos radares, alguns motoristas consideram que os equipamentos travam o trânsito.
Acredito sim que trava. Trava por quê? Eu tenho para mim que alguns radares não são 100%. Eu acredito. São localizados em pontos desnecessários, você acha, às vezes? Alguns também são. Normal ficar mais lento, já serve para isso, né? Os sensores, diminuir mais um pouco a velocidade para não ter acidente, né? Na BR tá atrasando um bocado ali, viu? E não tinha necessidade daquilo ali não, mas o resto da cidade tá tranquilo. Eu acredito que isso aí, se é 50, poderia até ser 60. Às vezes tem local que é 60 e poderia ser 80. Agora, esse radar aqui onde vocês estão, cara, é um absurdo. Já devia ter uma rotatória aqui também, porque demora muito o trânsito no final do dia e no começo da manhã a fluir isso aqui. É muito estressante cruzar esse radar aqui. Nós estamos com vias de 20, 30 anos atrás e todo ano aumenta o número de carros. Ou seja, uma via que foi projetada para caber 1.000 carros, hoje tem 2.000, 3.000. Então, infelizmente, as vias estão pequenas por número de carro. E a gente não tem um sistema público eficiente ainda que consiga transportar esse cidadão dos seus carros individuais para o transporte público. Porque isso é o necessário. Se você pegar e olhar bem, um ônibus cabe 43 pessoas. Aí você imagine o espaço ocupado pelo ônibus com 43 pessoas e 43 carros. Então, você vai ver essa dificuldade. A dificuldade, na verdade, é o crescimento exponencial do número de carros nas vias que são projetadas há 20, 30, 40 anos atrás. Então, isso, infelizmente, é o que ocasiona a demora no trânsito. Mas além de uma fiscalização com radar, é importante que os motoristas tenham o principal, que é uma educação contínua e respeito aos limites de velocidade. E agora a gente vem com a informação sobre um novo aviso de baixa umidade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para municípios do Rio Grande do Norte. O alerta começa nesta sexta-feira e segue até a próxima segunda-feira, dia 28. Ao todo, 57 municípios das mesorregiões oeste e central do estado podem ser afetadas. A recomendação nesses dias à população dessas regiões é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Um mutirão de serviços de saúde voltado às mulheres. Esse é o objetivo do projeto Mulher 365, realizado pela Prefeitura do Natal. E neste sábado vai acontecer mais uma edição. Edesiane Moreno tem as informações. No próximo sábado, a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o projeto Mulher 365, que tem o objetivo de estimular a prevenção ao câncer de colo de útero e o cuidado com a saúde da mulher. Das 8 da manhã até o meio-dia, diversas unidades de saúde da cidade estarão oferecendo exames de Papa Nicolau e ações de saúde como o teste rápido de ISTS, vacinação, teste de glicemia e verificação de pressão. No Distrito Sanitário Norte 1, são as unidades de saúde África e Cidade Praia. Já no Distrito Sanitário Norte 2, as unidades de saúde Pedra do Sino, Bela Vista, Planície das Mangueiras, Nova Aliança e Panatis. No Distrito Sanitário Oeste, a Unidade Mista Felipe Camarão e as unidades de saúde Nova Cidade, Bairro Nordeste e Novo Horizonte. No Distrito Sanitário Leste, as unidades de saúde do Alecrim e Aparecida. E no Distrito Sanitário Sul, as unidades de saúde do Jiqui, Cidade Satélite e Candelária. O atendimento acontece por demanda aberta, sem necessidade de marcação de consulta. Basta levar o cartão do SUS e o RG. A seguir, você confere os destaques da sessão ordinária e ainda... A Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente discute educação e movimentos estudantis. Voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil.
De volta para falar do trabalho dos vereadores, a educação e o movimento estudantil em Natal foram debatidos na manhã desta quinta-feira, durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Com o tema Organizar e Construir por uma Escola do Tamanho dos Nossos Sonhos, a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente promoveu um amplo debate com a participação dos movimentos estudantis e de representantes do poder público. A reunião foi proposta pela vereadora Júlia Arruda. Alusivo ao mês que celebramos o Dia do Estudante, dia 11 de agosto, e durante todo esse mês houve mobilizações, houve iniciativas que visam o fortalecimento desse movimento estudantil. Então, a pedido das entidades estudantis representadas, a Frente Parlamentar debateu com os estudantes, dando voz e vez, trazendo os jovens e os adolescentes para o verdadeiro protagonismo, que é esse o nosso intuito, para discutir a escola dos sonhos desses alunos, né? Uma escola que tenha acesso a um transporte para chegar na escola, com a valorização dos professores, com a infraestrutura decente que possa acolher esse estudante, uma escola inclusiva, diversa, plural. Então, sabemos dos desafios que temos pela frente e, através desse fortalecimento, desse movimento, é que a gente quer consolidar uma política pública estudantil que oportunize essa juventude aqui no município de Natal. Para o estudante Marcelo Oliveira, representante da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a criação do Dia Municipal do Grêmio Estudantil, projeto de lei da vereadora Júlia Arruda, bem como o debate realizado nesta quinta-feira na Casa Legislativa, são fundamentais para o fortalecimento do movimento estudantil. É muito importante que as escolas tenham seus grêmios organizados, que as entidades possam estar acessando as escolas para ter aí contato com os gremistas, para saber quais são as pautas dos estudantes e fazer esse acompanhamento, né? A partir do momento que nós temos um dia institucional, né, municipal, como Júlia conseguiu, dos grêmios, que vai ser o dia 4 de setembro, é uma conquista enorme, porque nós sabemos da dificuldade. Tem escolas em que os grêmios são quase barrados, né, apesar de nós termos o direcionamento da gestão democrática para que esses grêmios tenham autonomia, tenham legitimidade, mas a gente sabe que nem tudo consegue ser perfeito. Então, ter um espaço como esse, ter um dia para lembrar, para fomentar o movimento estudantil, para estar aí acompanhando os grêmios, com certeza é um avanço gigantesco. A estudante Emily Liane, representante da Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas, afirma que a escola ideal precisa ser mais inclusiva, acolhedora e estruturada. Ela também questiona o formato do novo ensino médio. Atualmente, as nossas principais pautas enquanto movimento estudantil é a revogação do novo ensino médio. A gente luta diariamente por escolas estruturadas no nosso estado. Sabemos que muitas das nossas escolas, às vezes, nem têm uma grade completa de professores, né? Não tem um laboratório, uma quadra para os estudantes usufruírem. Mas a gente também luta por uma escola que reconheçam os sonhos dos estudantes, né, que acolham os estudantes, uma escola sem preconceito, sem homofobia, e que os estudantes possam ali diariamente construir, juntamente com as entidades estudantis, um modelo de educação que mais os acolham. De acordo com o representante da Secretaria Estadual de Educação, é fundamental debater o impacto das mudanças trazidas pelo novo ensino médio. Segundo ele, no estado do Rio Grande do Norte, todos os componentes curriculares estão sendo contemplados. Aqui no Rio Grande do Norte, nós conseguimos, com esforço e com muita dedicação e responsabilidade, ao longo dos últimos anos, construir um referencial curricular que prevê a presença de todos os componentes curriculares, garantindo a carga horária tanto do professor como dessa carga horária para o estudante, durante a sua formação de ensino médio, ele ter contato com os professores de sociologia, de história e de física, independentes, em cargas horárias específicas, ao longo das 3 séries do ensino médio, e a parte diversificada também mantendo a presença desses mesmos componentes curriculares. Veja, há redes estaduais que, por exemplo, contrataram instituições outras para construírem essa parte diversificada, delegando assim a responsabilidade da educação pública para entes privados. No nosso estado, não. Quem constrói o currículo, quem constrói os planos de aula e quem executa as aulas são os professores da própria rede. Então, a rede garante tanto a presença do professor em sala de aula como a construção de todo o ensino médio por parte desse mesmo professor. Agora veja um resumo da sessão ordinária nesta quinta-feira.
Em reunião mantida na manhã de hoje com a secretária da STTU, o vereador Zé Humberto foi informado sobre a linha de ônibus 33A, que antes da pandemia circulava dentro do bairro de Mãe Luísa, brevemente voltará a fazer o percurso original. Esse foi o pronunciamento que abriu o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira. Depois da pandemia, a 33A ela parou de circular, né, em Mãe Luísa, né, ela passa na Hermes da Fonseca, passou de circular em Mãe Luísa e no Vilagem de Prata. Né? Então, a gente está tendo algumas reuniões com a secretária e sua equipe técnica para ver a viabilidade do retorno, tanto para o Vilagem de Prata como para Mãe Luísa. O Vilagem de Prata já deu certo, graças a Deus o Vilagem de Prata já está sendo atendido, mas falta, né, essa atenção dentro de Mãe Luísa. E na reunião de hoje pela manhã, eu fiquei muito feliz porque foi positivo, né, e realmente nós vamos ter essa volta da 33A. Né? Falta só os ajustes entre a STTU, né, e a empresa para que realmente, bem em breve, essa atenção, né, ser dada aí para a nossa comunidade e os bairros, né, adjacentes. Após o final do pequeno expediente, a pauta do dia foi transferida para a sessão ordinária da próxima terça-feira, 29 de agosto. Agora o assunto é cultura. A Filarmônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza concerto oficial da temporada 2023 neste sábado em 2 sessões. A entrada é gratuita. A Filarmônica da UFRN apresenta seu 6º concerto oficial neste sábado, pela temporada 2023. O espetáculo com entrada gratuita acontece em 2 sessões, às 18 horas e às 20 horas, no auditório da Escola de Música da UFRN. Para garantir acesso, é necessário realizar reserva prévia dos ingressos pelo Simpla. O concerto tem regência do maestro Bruno Bastos, professor de regência e canto coral na Universidade Federal do Amazonas, com grande experiência em ópera, atuando como pianista, assistente e maestro em produções no Brasil, Estados Unidos e Itália. E para dividir a noite, a Filarmônica também vai receber o solista alemão Marcos Stange. E nesta sexta-feira vai acontecer em Natal o 2º encontro de gestoras, parlamentares e primeiras damas. Edesiane Moreno tem mais informações. A revista Elas por Elas está promovendo o 2º encontro de gestoras, parlamentares e primeiras damas do Rio Grande do Norte. O evento faz parte das ações do Agosto Lilás, mês de combate à violência doméstica e aniversário da Lei Maria da Penha. Aqui comigo está a delegada aposentada Sandra Gomes, uma das palestrantes do evento, que vai nos falar mais sobre essa programação. Em que consiste esse encontro, delegada? Olha, esse encontro é uma 2ª edição do que foi realizado em 2019 e visa congregar as mulheres para, aproveitando o Agosto Lilás, discutir novas estratégias, novas soluções, novos encaminhamentos para essa questão da violência contra a mulher no Brasil e, por que não, aqui no Rio Grande do Norte. Eu venho com outras palestrantes, venho de Brasília, trazendo uma experiência de mais de 25 anos à frente de unidades, em especial por 2 vezes delegada-chefe das delegacias de mulheres do Distrito Federal, e a gente vem trazendo experiências que foram exitosas no enfrentamento a essa violência, para além dos direitos que estão previstos na lei. Quem pode participar desse encontro? Olha, qualquer pessoa pode participar desse encontro e será muito bem-vindo. Onde é que vai acontecer o encontro? Bom, esse encontro vai acontecer amanhã, dia 25 de agosto, a partir das 14 horas, no Hotel Holiday Inn. Existe alguma inscrição prévia? Qualquer pessoa vai só chegar lá e participar? Não, é muito importante que as pessoas se inscrevam, porque, inclusive, essa inscrição permite que a revista Elas por Ela, que é a organizadora do evento, possa promover a integração. E, para a inscrição, é só você entrar na bio do Instagram, da revista, do blog Elas por Elas, e ir lá fazer a sua inscrição.
Eu queria que a senhora, reforçando, convide as pessoas que participaram desse encontro. Olha, eu quero reforçar, já é a segunda vez que eu venho muito animada, porque as mulheres aqui do Rio Grande do Norte são muito interessadas, são guerreiras e querem mudar a realidade das mulheres que são vítimas de violência. E a gente vai trazer, como eu disse, experiências muito exitosas, como projetos, programas, que é o próprio Lidera, que a gente fez em Brasília. Também temos experiências que uma tenente-coronel vai trazer da Bahia, como as outras palestrantes. Nós vamos trazer novidades. Então, não perca, é com muito carinho que esse evento está sendo organizado, e a gente aqui não pode deixar de agradecer o apoio, o empenho e o interesse desta casa também em promover mudanças significativas para essa causa. A seguir, você confere uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Dr. Marco Jacome. Entre os assuntos, vamos conversar sobre a eleição da nova diretoria do Conselho e também sobre a greve dos médicos cooperados à Prefeitura de Natal e ao Governo do Estado. Voltamos já, não saia daí. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no nosso estúdio o convidado, o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio Grande do Norte, Dr. Marco Jacome. Seja bem-vindo aqui conosco. Nossa, estamos agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre o nosso Conselho de Medicina. Doutor Marcos, nesses últimos dias ocorreu uma eleição importante dentro da composição da diretoria do Conselho Regional de Medicina, o CREMERNE, em que uma nova chapa, enfim, uma nova composição dessa diretoria foi eleita. Esse é um processo natural dentro da organização do Conselho? A cada 5 anos, o Conselho passa por esse processo de eleição, né? Uma coisa muito salutar, né? Democrático. E esse ano tivemos 2 chapas disputando. A nossa, que venceu, a chapa 1, que se denominava Defesa da Medicina com Ética e Dignidade. Nós fizemos uma composição de praticamente 2/3 que já estava antes, na gestão anterior, e renovamos aí com uma quantidade de médicos que estão complementando a nova chapa. E no dia 1º de outubro vai ter a posse. Fomos eleitos 40, que são 20 titulares e 20 suplentes. Sim. No entanto, no dia 1º de outubro será eleito o presidente com a sua nova diretoria. 2 anos e meio depois, ou seja, na metade da gestão, a diretoria será novamente renovada. Certo. Isso com eleições internas, com os que foram eleitos agora como conselheiros. Doutor Marcos, e dentro, enfim, dessa nova diretoria, então, que foi eleita agora, que trabalhos novos, assim, o que é que se pretende de desenvolver ou de dar continuidade dentro do Conselho? Houve um investimento muito grande, né, nesses últimos anos na estrutura das fiscalizações, né? Então, investimento de pessoal e de equipamentos, né? Então, a gente tem uma programação que muitas vezes é interrompida, a programação planejada, por necessidades de intervenções junto a respostas para o Ministério Público, para a Justiça. Então, a gente tem um calendário e tem as adaptações, as demandas que chegam, né? Denúncias repentinas. Então, a nossa programação é acrescentada. Então, tinha necessidade de uma ampliação nesse setor, que é importantíssimo. A fiscalização melhorou muito nesse último ano e com perspectiva de agora em diante ser muito mais atuante. Uma dessas fiscalizações que o Conselho realiza é o combate legal, né? O exercício da medicina. Ainda tem sido muito recorrente aqui no Estado? Infelizmente, nós recebemos denúncias com certa frequência. Por exemplo, na área de oftalmologia, muitas pessoas se arriscam de fazer uma coisa que não é realmente dentro do padrão técnico esperado. Então, chega denúncias de falsos oftalmologistas e a gente vai, quando a detecção, a confirmação, aí já se passa para um caso de polícia. A Justiça já vai interferir nesse processo aí
nós atuamos com os que são médicos de verdade, né? Sim. Então, quando tem uma denúncia de um falso médico, a gente investiga, né, comprova, e aí a polícia que toma conta aí desse crime. Muito importante mesmo. E, enfim, o senhor estando aqui, a gente não poderia deixar de tocar também no assunto saúde pública. A gente vem acompanhando nos últimos dias o anúncio de uma greve, de uma paralisação, na verdade, do serviço dos médicos que prestam serviços através das cooperativas, né, ao governo do estado e à prefeitura de Natal. O CREMERNE vem acompanhando essa situação? Nós fomos notificados oficialmente por uma quantidade grande de colegas que fazem parte aqui em Natal do serviço materno-infantil, das maternidades, né? Tanto a grande maternidade de Santa Catarina, que é do estado, como as duas maternidades municipais, a Leide Moraes e Araquém Pinto. Então, grande quantidade de colegas da obstetrícia e da pediatria estão nessa situação. Então, nos revelaram que desde o mês de fevereiro que não havia sido regulamentado o pagamento. E aí nós tentando apoiar esses profissionais e evitar uma diminuição na assistência, né, que é extremamente precário para quem precisa desse serviço, nós entramos com uma reclamação pré-processual na Justiça Federal. Então, a doutora Gisele da Quarta Vara já fez uma audiência de mediação com a CESAP, com a Secretaria Municipal de Saúde e as intermediadoras, que aqui em Natal é a COPMED, e entrou também nessa reclamação uma atuação de Mossoró. Sim. O pronto-socorro de clínica médica do Tarcísio Maia também tinha, através da SAMA, uns atrasos dos seus salários também. Sim. E aí, com essa mediação, foi previsto um pagamento até o dia 16 dos meses de fevereiro e março, e agora, no dia 5 de setembro, uma nova reunião para apresentar um planejamento do pagamento de abril em diante. E, pelo nosso conhecimento, não se realizou isso. E a Justiça deu algum novo prazo? O senhor tem algum conhecimento disso? De como é que está essa imposição, já que governo e prefeitura tiveram esse tempo todo, né, para realizar esse pagamento e não cumpriu com o prazo, que era 16 desse mês, não é isso? Isso. E aí a magistrada ontem já fez a notificação para que em 24 horas fosse realmente cumprido o que tinha sido acordado. E aí, infelizmente, caso não tenha esse fato regularizado, haverá de ter uma diminuição na assistência desses hospitais, dessas maternidades, que isso é uma coisa muito a lamentar. Que já iniciou, né? A gente, inclusive, no primeiro bloco aqui do nosso telejornal já mostrou essa operação padrão, né? Dessa redução dos atendimentos e que, infelizmente, né, quem sofre é a população. E, doutor Marcos, para além dessa situação, né, dos médicos cooperados, né, do atraso do pagamento, o CREMERNE também atua no sentido de garantia também de outros direitos, né, uma luta muito grande também voltada a leitos de UTI, é isso? Isso. Como a função da autarquia é de atender a sociedade, então há de se pensar que o Conselho de Medicina atua em favor dos médicos e não em favor da medicina, de uma boa medicina entregue à sociedade. De contrapartida, se beneficia de uma boa medicina também a sociedade e os médicos também, porque trabalhar de forma adequada e justa é muito bom para a própria classe médica. Então, assim, os nossos relatórios de fiscalização, quando detecta algo de muito anormal, se procura não só ter o relatório com essa circunstância inadequada, mas buscar uma solução para esse problema. Então, foi detectado há mais de 10 anos situação muito crônica de falta de leitos de UTI. Então, pacientes graves, né, pacientes críticos, precisavam de vaga de UTI para tentar reverter o seu quadro e muitos deles, na espera desse leito de UTI, faleciam no aguardo. Então, foi feita uma ação civil pública que, ao longo do tempo, e acelerou-se aí em 2017, a construção de muitos leitos. Por exemplo, no interior, Caicó, Pau dos Ferros e até Mossoró, as maiores cidades, a gente tinha UTIs, mas não funcionavam tão bem. Sim. Era muito precarizada, era muito deficitária. E aí foram construídos no interior e aqui na região metropolitana, ao todo, hoje, 190 leitos estão disponibilizados por causa dessa ação. E o que é mais agradável de dizer sobre dessa ação é que na época da pandemia, quando chegou essa catástrofe mundial, sim,
que necessitava de muitos leitos de UTI, nós já temos uma grande quantidade de leitos disponibilizados por causa dessa ação. Então, a gente tem certeza que ela veio a beneficiar a nossa população, diminuindo a quantidade de mortes que houve. E isso somado também, assim, que a Secretaria Estadual de Saúde também recentemente anunciou que vai abrir novos leitos também de UTI, até para tentar resolver, enfim, minimizar o problema que acontece no Hospital Wilfredo Gurgel, né, com a retenção de macas em corredores, toda também aquela situação que já perdura aí, como o senhor falou aí, de uma ação civil pública da década de 90, também esse problema de macas, né, em corredores é bem antigo também, né? E, enfim, se soma a tudo isso. Tem uma outra ação que é em Mossoró, lá em 2014, chegou a fechar o serviço de maternidade daquela região. Tanto é que teve um acordo entre a Prefeitura de Mossoró e o município do Ceará, Russas, para atender a população que precisava ganhar neném e saía de Mossoró para ir para o Ceará. Você vê o caos que foi instalado naquela época. Isso e através de uma ação nossa, a Justiça Federal, lá, a 8ª Vara, entrou com uma junta interventora numa unidade filantrópica, que é a PAMIM, que é a maternidade Almeida Castro, e essa junta interventora, de lá para cá, desenvolveu um trabalho muito, muito interessante. O serviço daquela região é tão excelente que atende em torno de 1 milhão de habitantes daquela região toda, o oeste completo. Ali tem aquela assistência de alto risco e de risco habitual, que é o mais simples, ali daquela região. A estatística mensal daquela maternidade é superior aos procedimentos que a gente tem aqui na maternidade Escola Januário Ciclo e no Santa Catarina somados. Então, nossa, veja a quantidade de procedimentos dimensão. Que a gente tem lá. E quando fiscalizamos lá, nunca vimos pacientes nos corredores. Então, é sempre com uma acomodação de excelência. Lá temos leitos de UTI neonatal, leitos de UTI materna, temos residência médica funcionando lá. Então, assim, é uma grata satisfação. Inclusive, nesses 2 casos, de UTI e da materno-infantil de Mossoró, fizemos agora documentários comprovando tudo o que acontecia antes e como está na atualidade essas condições. Muito importante mesmo, e fico até muito feliz, porque sou de Mossoró, conheço a estrutura da maternidade Almeida Castro, enfim, boa parte das gerações da família nasceram lá. Eu nasci lá também, sou de Mossoró, nasci lá então, também. É importante mesmo essa atuação. Mas, desde já, doutor Marcos, eu agradeço a sua presença aqui ao senhor e desejando sucesso, né, nesse trabalho que continua sendo construído à frente do Conselho Regional de Medicina. Obrigado. Nosso grupo é muito heterogêneo, assim, muitas pessoas de várias especialidades e todos tentam dar o melhor de si em torno desse trabalho de ajudar a nossa população a ter uma medicina mais digna e mais coerente com a necessidade do nosso povo. É isso que todo mundo, de fato, merece. Obrigada. Nada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia aqui conosco mais uma vez. A gente volta a se encontrar com notícias atualizadas nesta sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!